Por que que é tão difícil assumir cargos de liderança? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como que eu cheguei num cargo de liderança, né? Obviamente eu não vou esgotar o tema, quem sou eu aqui para falar sobre liderança ou algo do tipo, mas acredito que a pouca experiência que eu tenho eu consiga compartilhar alguma, alguma informação relevante. Fiz algumas separações no vídeo, então, porque como cheguei Como cheguei no cargo de liderança? Por que que é tão difícil chegar no cargo de liderança? Cara, primeiro que vai ter diversas variáveis aqui, vai depender muito. Tem muitas coisas que envolvem você chegar no cargo de liderança, tá? Primeiro que não existe uma receita de bolo. Então, na internet a gente encontra diversos vídeos de pessoas falando sobre liderança, sobre tem muito coach, tem muito mentor e etc. Mas não existe uma receita de bolo. Cada um vai trilhar a sua história ali, claro. Alguns profissionais avaliam essas pessoas de sucesso para tentar entender o que que eles fizeram que fez eles chegarem naqueles cargos. E existem algumas semelhanças nas posições, tá? Mas não é uma receita de bolo. Por quê? Vai depender da empresa que você tá, da estrutura dela. Será que ela tem estrutura ali para comportar um cargo de liderança naquele momento que você está esperando ser promovido? Será que vai ter oportunidade? O líder que está lá no momento, ele saiu? Não saiu? Abriu-se novas vagas para liderança ou não? Depende disso. E aí, depois disso, tendo a oportunidade, vai depender do seu conhecimento. Você tem conhecimento para assumir essa posição? Será que a pessoa que está acima de ti ali, será que ela te enxerga como um possível líder? Porque, cara, a liderança é um negócio muito difícil. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? A liderança é um negócio muito difícil. Gerir pessoas é complexo, não é fácil. Então, será que ele te enxerga como um possível gestor de pessoas? Aqui, velho, não adianta você simplesmente saber como que funcionam os processos, ser um cara muito bom tecnicamente. Esses conhecimentos que eu tô falando aqui serão os conhecimentos de soft, né? Os conhecimentos comportamentais, porque teoricamente a parte técnica você já sabe quando você está próximo ali de assumir um cargo de gestão. E outro ponto que é importante também é a coragem. E eu vou deixar um asterisco aqui porque eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Será, cara, que você tem culhão para assumir um cargo de liderança? Porque não é um negócio fácil. Quando a gente está em cargos mais baixos, geralmente a gente observa os líderes e não dá tanto valor à atividade que ele faz, entende? Não significa que não tem líderes ruins. Terão líderes ruins, claro. Muito provavelmente porque ele também não fez essa avaliação aqui, ou no dia a dia ele não está buscando melhorar, não está buscando evoluir, conhecimento, etc. Mas a coragem eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E aí eu vou trazer alguns pontos aqui do que passou na minha carreira, né? Como que foi meu início de carreira? Eu iniciei minha carreira num setor totalmente diferente do que eu tô hoje e anos depois eu acabei entrando nesse nicho, né? E no meu início de carreira eu não imaginava o que eu queria, eu não sabia, cara, só que precisava trabalhar porque a gente precisa do emprego. E eu não sabia o que eu queria, eu só estava ganhando conhecimento. Então, eu acho que um ponto importante aqui para quem quer assumir cargo de liderança é, cara, você tem que aprender o tempo todo. E desde o meu início de carreira, sempre gostei de me desafiar. E
buscar conhecimento, me colocar em posições complicadas para que eu pudesse aprender com isso, porque envolve muito as softs. Você não vai conseguir repertório comportamental sem passar por situações complicadas ali, ruins, entende? Situações que te tiram da zona de conforto. Então eu fazia isso o tempo todo, mesmo que fosse ruim, mesmo que causasse estresse. E eu sempre buscava fazer o meu máximo. E o máximo não significa simplesmente trabalhar pra caramba em questão de tempo. Eu, eu tentava fazer as coisas com capricho. Com capricho. Eu sempre buscava inovar. Quando eu fosse fazer um relatório, eu não fazia um relatório básico. Eu dava uma estudada para entender o que os grandes analistas, os especialistas, o que eles fazem de diferente para realmente entregar algo de qualidade. E eu buscava isso. Eu sempre me espelhava com alguém 2, 3 cargos acima do meu. Como é que esses caras entregavam um relatório? Como é que eles se comunicavam? Eu buscava me aproximar um pouco disso. Claro que tem coisas que dependem muito da sua experiência. Você vai ter que ter passado por experiências para que aquele processo, aquele relatório, aquela sua entrega seja mais completa, tá? E talvez por isso eu não tenha conseguido entregar muitos trabalhos da forma que eu queria, porque eu não tinha expertise ainda. Beleza? Mas é importante fazer as coisas com capricho e sair da média ali. Tem que ser fora da média. E para isso eu estudava muito sobre. Eu sempre gostei muito de estudar. E não só estudar, mas como aplicar, né? Não adianta você simplesmente se formar numa faculdade ou em algum curso e não aplicar isso, porque não vai funcionar. Beleza? No início de carreira, acredito que seja isso. E aí depois, quando você pretende assumir o cargo de liderança, tem alguns desafios. E o meu primeiro desafio, que foi algo que eu sei que impactou para eu poder assumir esses cargos, foi a idade. Por quê? Eu era muito novo e não passava credibilidade ou autoridade, tá? Eu sei que o meu primeiro cargo de liderança, eu tinha 23 anos e antes disso eu já tinha tentado alavancar minha carreira ali, né, entre os 20 e 22 e isso é um problema também da nossa geração, que a gente fica num desespero para conseguir assumir as posições, só que, cara, eu tinha só 22 anos, entende? Em regra, eu tava no início da carreira ali. E por conta disso, é normal não conseguir algumas posições, porque você não tem autoridade, velho. Você é muito novo, você está começando o negócio. São poucos que são fora da curva e conseguem assumir. O problema é que com as redes sociais a gente fica se comparando muito. A gente vê lá um Zuckerberg da vida que muito novo ficou milionário e a gente acha que vai ser simples daquele jeito. Ou vai ser daquele jeito, mas não é simples. Ele foi um ponto totalmente fora da curva, tá? Então não tem como se comparar. Ele viveu em outras épocas, em outros momentos, os desafios eram outros, ele estava numa posição diferente, num país diferente, cultura, tem toda uma questão ambiente que proporcionou isso para ele, e tem muitos que estavam naquele mesmo ambiente que ele e também não conseguiu. Então, não tem como se comparar. É um em milhões de pessoas que chega numa posição como a dele. E aí o segundo ponto, que foi um desafio também para eu conseguir assumir uma posição de liderança, é a formação. Não tinha formação ainda. E aí, quando eu chegava nas entrevistas ou nos próprios processos seletivos, que hoje é online, o meu, o meu currículo já não passava no filtro para líder, para gestor, para supervisor, coordenador. Por quê? Primeiro que o cara avaliava a idade, como eu comentei, e depois ele olhava ali e falou, cara, 22 anos, não tem formação, grande parte das vagas para liderança exigia alguma formação acadêmica. Então aqui também já foi um impasse. Por isso que é importante você buscar
Logo, quando você sai da escola ali, você busca alguma formação se você pretende subir de cargo. O problema é que geralmente a gente, quando a gente sai da escola ali, a gente não sabe o que quer. Entende? A gente não nem sabe o que você vai fazer, você só quer trabalhar, cara. Então é complicado mesmo. Só que depois isso pode ter um reflexo negativo, talvez demorar um pouquinho mais para assumir uma posição do que você queria. E dentro dos desafios aqui, um desafio que tinha, que eu precisei buscar alguma forma de quebrar, é a experiência com liderança. Eu não tinha liderado ainda. E aí aquela coisa, né? Pô, mas como é que eu vou ter experiência se ninguém me dá oportunidade, etc, velho? É assim que funciona, bicho. Entendeu? É assim que funciona. Infelizmente, é assim que funciona. Se você não tem experiência, vai ser mais difícil de você assumir posições. O que você pode fazer é, dentro da empresa que você está, você mostrar para os superiores de que você é capaz. Só que isso demanda tempo, é difícil, vai ser dolorido, vai ser complicado, mas faz parte. E aí tem um ponto aqui que, que envolve a coragem que eu comentei aqui em cima, tá? Que envolve a coragem aqui que eu comentei. Que é o seguinte. Cara, você não tem experiência, mas você se acha o top dos tops. Você é foda, né? Mas será que você é tão bom? Como diz? Será que você é tão bom assim? Por quê? Se você é tão bom, velho, se você tá lá na empresa e você acha que ela não tá te valorizando, beleza? Só que você acha que você tá num nível acima. Joia. Se você é tão bom, cara, será que você vai ter coragem de sair de lá para desafiar ser um líder em outro lugar? Pô, João, eu sou foda, a empresa não tá me valorizando e tá no meu momento aqui assim assado. Tenho X anos de idade, já quebrei essa barreira em partes aqui da própria experiência e da idade aqui, já quebrei essas barreiras e tô preparado, só que a empresa não me dá oportunidade, tô pistola da vida. Será que você é tão bom, cara? Se você é tão bom, tenha coragem então. Tenha coragem. Vai lá, vai pro mercado, pô. Se candidata e vê o que vai dar. Aqui eu acho que é um divisor de águas, porque tem muito profissional que acredita que está preparado, que está pronto, etc. Se você é tão bom, bicho, vai pro mercado e mostra que você é bom, cara. Só que é difícil. Primeiro que você vai ter que quebrar essas barreiras aqui, talvez da idade, talvez da formação, porque quando você se candidatar vai ter centenas e milhares de pessoas que já está formado com pós e com muito mais experiência, entende? Então, vai lá, se candidata e passa nesse filtro todo. E aí, depois que você assumir, pô, deu certo, João. Assumi, não fiquei esperando a empresa e eu fui pro mercado. Você vai ter que segurar a bronca. Você vai ter que segurar a bronca. Por quê? E acredito que esse seja um desafio também aqui. Segurar o BO. Segura o BO, bicho. Por quê? Quando você entrar nessa outra empresa, diferente da empresa anterior que você estava ali, sei lá, como analista, por exemplo, as pessoas já vão te enxergar como líder. E aí vai surgir diversos outros problemas, tá? Depois que você assume. Depois que você assume. E as pessoas não estão nem aí se você já era líder ou não é. Naquele momento que você entrou lá, você é o líder. Você não quebrou essas barreiras aqui? Não estava louco para poder sair da empresa porque ela não te valorizava? Então, você assumiu lá a posição numa empresa fora dali, beleza? Depois que você assuma, cara, não vai adiantar você impor suas posições. Porque as pessoas, elas funcionam por influência, por credibilidade. Até vai funcionar de certa forma você impor? Vai. Mas no longo prazo isso não se sustenta. As pessoas vão sair da empresa, você vai ser visto como um líder ruim,
você não vai conseguir fazer com que elas produzem, entende? Diferente de uma pessoa que já tem uma certa credibilidade, não só de mercado, mas também com as pessoas, se ele tomar algumas posições incisivas em algum momento, de certa forma as pessoas vão entender, tá? Mas elas só vão entender esses posicionamentos aqui depois que você conquistou o seu espaço ali. Não adianta você entrar na empresa, um novato lá, o líder, e você querer mudar tudo do dia para noite, achar que vai impor suas posições e vai super funcionar. No longo prazo não se sustenta. E aí você vai ter mais alguns outros problemas, mais alguns outros desafios. Por quê? Foi como eu disse. As pessoas já te enxergam como líder, então elas não vão ficar esperando que, não, ele tá aprendendo, ele tá pegando o jeito. Não, cara, você já entrou como chefe ali, tô te pagando e você tem que produzir. E aí você vai ter clientes te cobrando, você vai ter a diretoria esperando o resultado. Olha só a quantidade de variáveis, beleza? Você vai ter equipe que quer atenção e espero que você seja um bom líder. Sacou? Você tem que fazer elas produzirem porque a diretoria quer resultado e o cliente também está no seu pé. E aí você vai ter um problema com tempo. Será que você vai ter tempo para tratar tudo isso? Você vai ter o tempo escasso. Muitas vezes pessoas escassas, braços escassos, ou pessoas que precisam ser formadas ainda, entende? Ou seja, você está aprendendo ainda a ser líder porque você nunca liderou, você não tem a experiência, beleza? Nunca liderou, é o seu primeiro cargo. E tem processos que envolvem as softs que só assumindo essas posições você vai aprender a lidar, por mais que você estude. Só estando na posição que você vai aprender a lidar. Então, tem todo esse tipo de problema. Você está ainda aprendendo, né, a trabalhar ali, fazer atividade e ser líder, e você vai ter que treinar pessoas ao mesmo tempo, com todas essas questões aqui de cliente, de diretoria e da própria equipe. Entende como é um negócio complexo? Ou seja, em resumo, é por isso que é tão difícil assumir cargo de liderança. Primeiro que muitas vezes você nem quer ser líder, você só quer ganhar mais. E aí vai ser um processo muito doloroso se você não curtir aprender. Segundo que você precisa quebrar algumas barreiras, né, seja internamente na empresa que você está, você precisa fazer com que as pessoas te enxerguem de outra forma, e isso não tem receita de bolo, ok? E depende de uma mudança de pensamento, de posicionamento, de pessoa mesmo. Depende muito de você ser visto de outra forma. E como é que você faz isso, velho? É um processo muito difícil. E depois que você assume, você vai ter todos esses desafios e vai ter que segurar a marra. Será que você vai ter coragem de assumir essa posição e segurar as pontas ali, os BOs, os problemas que acontecem? Isso é complexo demais. Por isso que muitas pessoas às vezes ficam preocupadas, querem crescer, etc, etc, e não conseguem, porque é um processo complicado. Gerir pessoas é muito complexo. Beleza? Bom, não vou esgotar o tema, obviamente, mas essas são algumas considerações do meu percurso aí, o que eu aprendi, do porquê que é tão difícil e como que eu cheguei no cargo de liderança, foi passando por todo esse processo. Espero que eu tenha ajudado para você aí que quer ser líder. Dá um curtir, segue o canal. Obrigado e até a próxima.